Ainda falando sobre vacinação, novas cepas, o governo britânico, que enfrenta um aumento significativo dos casos diários de Covid-19, anunciou recentemente que está monitorando de perto uma nova subvariante do coronavírus que está se propagando muito rapidamente no Reino Unido, sem saber ainda se é ou não mais contagiosa. A nova mutação é denominada AY4.2. Ela deriva da variante Delta, que é altamente transmissível, isso nós já sabíamos, e foi detectada inicialmente na Índia e que provocou uma disparada de casos na região. É para falar sobre esse assunto que conversamos agora com o infectologista Renato Kifuri. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Qual a chance dessa nova variante chegar aqui até o Brasil? A gente já fica até de cabelo em pé, doutor. Esse é o risco contínuo que nós temos, né, Mariana? Bom dia a você, bom dia, William, a todos aí que nos acompanham na Jovem Pan. Se há algum risco atualmente na pandemia para nós aqui no Brasil, é o surgimento eventual de uma variante que escape aí da imunidade conferida pelas infecção natural que a população já se expôs, ou pelas vacinas hoje aplicadas aqui no país. Eu não acredito que nesse momento a gente tenha uma variante de preocupação nova circulando. As que estão sendo monitoradas, a Mu da Colômbia e a Lambda do Peru, elas não têm ganhado força na sua disseminação e tiveram seu protagonismo restrito a pouquíssimos países. É claro que esse é um monitoramento genômico constante, o Reino Unido está de olho nessas subvariantes da Delta, mas nós aqui nos aprendemos algumas lições com essas variantes, ou seja, indivíduos mais recentemente ou populações mais recentemente vacinadas, como é o nosso caso em relação ao Reino Unido, intervalos maiores, né, entre primeira e segunda dose, acabamos de falar isso com a Bia Manfredini a respeito desses intervalos, como nós utilizamos aqui 3 meses com Pfizer e AstraZeneca, diferente dos Estados Unidos e Israel, parecem proteger melhor a população. Então, acho que, no momento, para esta variante, não acho que tenhamos um risco iminente, não. Mas isso não quer dizer que no futuro não possamos ter que enfrentar outras variantes vindo por aí. Olha, eu acho que eu vou inverter e vou tomar a liberdade de falar infelizmente, a gente ainda ouvindo propaganda de tratamentos que não funcionam, propalados pela maior autoridade do país. É um desserviço que é impossível a gente que está na ciência, a gente que tem lutado para salvar tantas vidas. O mundo inteiro já comprovou a ineficácia de ivermectina e cloroquina, e ainda se fomentar uma discussão dessa é simplesmente lamentável. A gente tem que ouvir isso do chefe da nossa nação. O resto eu deixo para vocês aí. Mas em relação ao tratamento, em relação à testagem que a gente vinha falando do sequenciamento genômico, ele é feito por amostragem. A ideia não é reconhecer se o William ou a Mariana está com a variante alfa, beta. Isso não tem importância no manejo clínico da sua doença. Você vai ser tratado da mesma maneira, independente da variante que for. Mas é muito importante a gente ter essa vigilância coletiva para a gente saber exatamente o que é que circula aqui, quais os riscos que nós temos aqui. Então, é por amostragem. Dependendo do estado, a gente faz isso com maior eficiência, com maior número de testes. Rio de Janeiro, Pará, onde os laboratórios São Paulo estão mais concentrados. Outros a gente faz, mas nós melhoramos muito em relação a um semestre atrás, quando a gente testava ou sequenciava muito pouco. Hoje a gente sequencia muito mais, o que nos dá uma direção mais ou menos para onde está indo a circulação das cepas, das variantes, que está entrando aqui no país e o que está sendo mais predominante. Muito bem, doutor, o senhor fez algumas colocações sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que, infelizmente, não tem como, com a presença de um infectologista como o senhor, não tem como a gente ignorar alguns comentários, como, por exemplo, as duras críticas ao lockdown ou, novamente, a defesa ao tratamento precoce, também aos medicamentos que ainda não têm eficácia comprovada no tratamento da Covid-19 e até mesmo, mais uma vez, essa questão de reforçar a não vacinação. Doutor, qual o impacto que o senhor tem visto hoje, ou no hospital, ou no seu consultório, se é que o senhor tem visto dessas falas do presidente?
Olha, é muito ruim a desconfiança, né? Um dos pilares de uma boa condução de um programa de saúde qualquer e dentro de uma pandemia é a confiança na população, na autoridade sanitária, na recomendação médica, né? Enquanto todos diziam, a comunidade científica dizia que era preciso manter o distanciamento, o presidente provoca aglomeração. Quando todos diziam que a máscara era extremamente importante na prevenção da transmissão, os métodos de barreira, o presidente saía sem máscara. O presidente e vários outros políticos, não só ele, mas ele é o chefe da nação, ele é o exemplo maior. Quando a ciência dizia que medicamentos precoces, preventivos não funcionam, ele mostra a caixinha, nem os animais quiseram ficar perto da caixinha. Então, enquanto as vacinas eram a salvação, apontavam para a salvação, ele desdenhava de vacinas, desdenhava das pessoas que estavam tendo efeitos colaterais das vacinas. E assim, infelizmente, a gente vem conduzindo a pandemia com muita desinformação. Então, a infodemia, ou a pandemia da desinformação, ela é uma doença tão grave quanto as causadas pelos vírus, pelas bactérias, né? Ela dissemina-se, vira uma doença digitalmente transmissível e faz mais vítimas, ou faz tantas vítimas quanto os próprios vírus. Então, é uma pena que nós hoje tenhamos 600 mil mortes, uma em cada 8 mortes no planeta aconteceu aqui no Brasil. Isso, infelizmente, é um número que a gente não gostaria de estar vivenciando. Nós atrasamos muito a entrada das vacinas, tivemos enormes problemas na condução da pandemia, e o reflexo disso foram, infelizmente, muitas vidas que poderiam ter sido salvas. Claro que uma pandemia sempre trará muitos desafios, muitos estragos, mas certamente eles poderiam ter sido bem menores. E eu acho que acho que não só o tempo, a justiça também, certamente saberá avaliar todo esse impacto, né, negativo que teve a condução política da nossa pandemia, Doutor, que interferiu negativamente muito e trouxe muitas consequências. Eu vou fazer 2 perguntas para o senhor, que tem um objetivo de tirar dúvidas da população. Primeiro, em relação a esse tratamento precoce, ivermectina e toda essa coisa. É claro que no processo da pandemia, nós aprendemos muita coisa. Os médicos aprenderam sobre a evolução da doença, medicamentos que eram aplicados num determinado momento, depois se entendeu que não, que isso seria feito de uma outra forma. Então, assim, sobre esse tratamento precoce, para a gente acabar com essa discussão, existe algum estudo ou alguma evolução em relação ao tratamento precoce? Em relação às vacinas, existe alguma contraindicação em relação a essas vacinas que hoje estão disponíveis para a população? 2 ótimas perguntas, William. O tratamento precoce não se mostrou, no começo você disse bem, nós tentamos com várias drogas, com vários antivirais, com vários medicamentos que dentro do laboratório poderiam ser inibidores do vírus e trazer algum benefício. Rapidamente isso não foi comprovado, diversos estudos de mais de um ano, desde maio, junho do ano passado, a comunidade científica está convencida que não há nenhuma droga benéfica para prevenir ou para tratar no início da doença, reduzindo o risco de agravamento. Atualmente, tem saído alguns medicamentos, muito caros ainda, alguns coquetéis de anticorpos monoclonais, o monopiravir é um antiviral que está saindo, mas ainda não estão disponíveis. Então, para quem nos ouve, não há nenhum tratamento hoje, se você for diagnosticado com Covid, ou se você não quer pegar Covid, disponível para que previna que você adoeça ou tenha a forma grave da doença. E as vacinas, olha, incrível, a gente tem hoje 4 vacinas no país, o mundo já experimentou 5 bilhões de doses aplicadas, lembrando que a população mundial é de 8 bilhões de pessoas, 5 bilhões de pessoas já foram vacinadas, 5 bilhões de doses já foram distribuídas. É claro que países riscos já dão 2, 3 doses para muita gente, ainda há uma grande iniquidade nessa distribuição, mas não há nenhuma experiência com vacinas tão grande quanto as vacinas Covid. Mesmo as vacinas que a gente usa há décadas, vacinas de pneumonia, vacinas de meningite, não tem hoje somadas 5 bilhões de doses aplicadas no mundo. E com tanta preocupação, com tanto olhar em cima da segurança dos efeitos colaterais. Hoje a gente conhece as reações que elas podem causar,
Algumas podem causar dor, febre, algumas podem causar alguns eventos de trombose, algumas inflamações. Isso é esperado com qualquer vacina. Mas o número de casos prevenidos, o número de mortes evitadas, o número de hospitalizações, de sequelas, supera infinitamente esses raros efeitos colaterais que essas vacinas podem trazer. Então, nesse sentido, hoje não há nenhuma das vacinas que tenham hoje contraindicação. Algumas são dirigidas para crianças, outras para adolescentes, outras para adultos, para idosos. Umas recomendações hoje constantes em bula e dentro dos programas de vacinação, elas se mostram extremamente seguras e olha, de novo, com mais de 5 bilhões de doses das diferentes vacinas aplicadas pelo mundo afora, testando cada dia, porque aqui no Brasil são 2 milhões de doses por dia aplicadas, está testando e retificando, ou melhor, ratificando a sua segurança de aplicação na população. É o maior benefício e nós estamos saindo da pandemia graças a elas. Muito obrigada, doutor Renato Kfouri, infectologista. Obrigado pelos seus esclarecimentos, por ter aguardado aqui, acompanhado a live do presidente conosco. Obrigado, Renato. Eu que agradeço, é sempre um prazer.